Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira, a gente vai ter aula de matemática e de geografia, tá? Lembrando que nós já iniciamos a quarta unidade, tá? Então, pega o teu livro aí de geografia, abre ele lá na página 97. Hoje a gente vai estudar sobre os impactos ambientais, tanto no espaço urbano como no espaço rural, tá? Gente, tanto no espaço urbano como no rural, nós iremos ter atividades econômicas sendo realizadas. Se essas atividades econômicas são realizadas de forma errada, o que é que pode acontecer? Vai gerar aí alterações no meio ambiente, provocando males, né? Prejudicando aí, fazendo mal para os seres vivos em geral, os seres humanos, os animais, as plantas, tá? Essas alterações, gente, a gente chama de impactos ambientais, tá? E isso pode acontecer por diversos motivos, de diversas formas, tá? As paisagens, gente, do campo e da cidade, a gente já viu que elas são transformadas a todo momento, tá? Seja por meio de ocupação de novas residências, seja por atividades econômicas, seja para plantio na área rural, né? Seja para transformar aquela área verde em pasto para animais. Então, todas as atividades, a gente também já viu que são importantes para a sociedade, tá? E que podem causar aí impactos, tanto impactos bons, mas também impactos ruins, tá certo? Então, bora lá. Vamos pensar aqui. Quando a cidade vai crescendo, o que é necessário fazer? Ir adentrando aí na área rural, né? Para construir novos espaços. Então, as florestas, elas vão dar lugar a áreas limpas, né? Que podem ser feitas para cultivo. Na cidade, o que é que pode acontecer? As ruas podem ser asfaltadas, né? Novos prédios podem ser construídos, mas bora pensar no impacto que isso pode causar. No campo, quando a gente faz a derrubada aí de uma área verde para o cultivo, por exemplo, de qualquer tipo de legume ou fruta, o que é que vai acontecer? Quando a gente retira essa vegetação, gente, a gente impacta a natureza de uma forma gravíssima. Por quê? A parte da fauna, né, os animais que ali viviam, eles não vão ter mais moradia, né? Os animais que dependiam das árvores, que viviam nas árvores, não vão ter mais onde morar, e muitos deles são mortos também na hora que essas árvores são derrubadas, tá? O que é que pode acontecer também? Geralmente, quando uma área verde é derrubada para fazer cultivo, depois que se derruba essas árvores, eles tocam fogo na terra para destruir qualquer vestígio dessas plantas que estavam ali. Essas queimadas, gente, podem empobrecer o solo, ou seja, esse solo já não vai ser o solo tão rico quanto antes, né? Em minerais, em sais, em vitaminas para as plantas. Então, ele vai ficar um solo pobre e um solo ressecado, tá certo? Na cidade, gente, o que é que pode acontecer aí quando, né, a gente viu o exemplo de que na cidade a gente asfalta as ruas. Isso causa um impacto, gente. Por quê? Quando a rua ela não é asfaltada, ela é de terra, né, barro. Quando chove, essa terra ela absorve a água que cai da chuva. Essa terra vai absorver essa água, tá? Mas quando essa rua ela é asfaltada, não tem essa absorção da água. A água ela não penetra
ali e pode causar poças, pode causar alagamentos, tá? Enchentes. Por isso que é muito importante que nas ruas asfaltadas tenham aquelas entradas de esgoto para a água escoar, porque senão o asfalto ele não absorve, tá? A água não vai ter para onde ir, tá certo? Outra coisa também que a gente pode ver aí de impacto nas cidades. Com o crescimento da população, o que é que acontece? Não tem lugar suficiente para as pessoas morarem. E onde é que elas constroem as suas casas? Nas encostas dos morros. E aí elas vão construindo casas ali, vão tirando toda a vegetação que tem naquele morro, tá? E o que protege, gente, o morro de desabar são as plantas, tá? Se a gente retira aquelas plantas, a encosta do morro ela vai ficar muito molhada quando chover, tá? Porque não vai ter as plantas para absorver essa água da terra. A terra vai ficar muito molhada, vai ficar mole, digamos assim, e vai haver deslizamento de terras, aí provocando muita destruição, provocando tristeza, porque as pessoas perdem as suas casas e muitas vezes, muitas pessoas também morrem nesses acidentes, tá? Outro problema que a gente vai ter na cidade é a poluição do ar, que vai vir aí de todo meio de transporte que a gente tem, né? Carros, motos, ônibus, tá? Através de aviões também, helicópteros, todos esses meios de transporte, gente, soltam gás carbônico na natureza, né? E aí a gente vai ter um ar muito mais poluído, tá? A gente vai ter um ar muito mais carregado e isso é ruim para as pessoas que têm problemas respiratórios, né? Asma, sinusite, enfim. Então, gente, é necessário que as empresas, né, quando a gente fala da área urbana, que as empresas que realizam essas intervenções, elas tentem amenizar os impactos, tá? Na área rural é necessário que os fazendeiros, as pessoas que possuem terra, que fazem que trabalham com a terra, tenham conhecimento suficiente para não desgastar o solo e aí impactar a natureza, tá bom? Vamos para a matemática agora. Matemática, a gente vai realizar um exercício que é do mesmo assunto que a gente viu terça-feira, né? Terça-feira nós vimos medidas de massa. Nós conhecemos aí diversos tipos de balança, que é um instrumento mais utilizado para medir peso dos objetos e das pessoas, tá? A gente viu também que a unidade padrão de medida de massa é o quilograma, tá? A gente vai ter unidades menores como o grama e o miligrama, tá? E o quilograma, para eu ter um quilograma completo, para eu conseguir 1 quilo, eu preciso de 1000 gramas, tá certo? E para eu formar 1 grama, eu preciso aí de 1000 miligramas. Então, numa escala do maior para o menor, a gente vai ter quilograma, grama e miligrama, tá certo? Então, a atividade de hoje, gente, é na página 143 e 144. Eu vou explicar aí para vocês a questão 5, tá? Que é uma questão que pode causar um pouquinho de dificuldade, tá? Então eu vou explicar ela. A questão 5 diz assim: em cada uma das balanças há exatamente 1 quilo de fruta. Alguns pesos já foram desenhados, mas não representam o peso necessário para manter cada balança em equilíbrio. Desenhe os pesos que estão faltando para completar 1 quilo. Use as cores indicadas abaixo. A gente viu na última aula que
esse tipo de balança aqui, ó, que possui 2 pratos, quando eles estão em equilíbrio, quer dizer que os objetos que estão nos 2 pratos têm o mesmo peso. Se eu tenho uma balança que está em desequilíbrio, o que está nesse prato não tem o mesmo peso do que está nesse prato aqui, tá? Quando eles estão em equilíbrio, os 2 pratinhos têm o mesmo peso, tá? Então, bora lá. Na letra A, a gente tem aí, de um lado, 1 quilo de banana. E do outro lado, a gente tem um pezinho de cor amarela, ó. Então, a gente vai olhar que o pezinho de cor amarela, ele tem 200 gramas. Então, vocês têm que pensar. Para eu conseguir fazer essa balança ficar em equilíbrio, eu tenho que, no pratinho que está com o peso, completar e chegar a 1 quilo. Porque no prato que tá as bananas, eu tenho 1 quilo de banana. Para deixar em equilíbrio, eu tenho que colocar 1 quilo de pezinho nesse prato. E eu só tenho um peso com 200 gramas. Quantas gramas falta para chegar em 1 quilo? Quanto é 1 quilo? 1 quilo é 1000 gramas. Vocês vão fazer uma continha aí de subtração. Então, 1000 gramas menos 200 gramas, que é o que eu já tenho. Quantas gramas faltam? Vão faltar aí, eu vou dar essa resposta, mas as outras vocês vão fazer só. Faltam 800 gramas. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão achar possibilidades para completar aqui com os pezinhos que faltam. Então, vocês podem colocar aí, ó, um pezinho de 500 gramas, mais um pezinho de 250 gramas e um pezinho de 50 gramas, que aí vai formar 800 gramas. Vocês podem também colocar um pezinho de 500 gramas, um pezinho de 200 gramas e um pezinho de 100 gramas. Um pezinho de 500, um pezinho de 250 gramas e um pezinho de 50 gramas. E vocês podem também colocar um pezinho de 500 gramas e 3 pezinhos de 100 gramas, que também vai formar 800. Então, o que é que vocês têm que ver? Falta 800 gramas para formar 1 quilo. Vou colocar vários pezinhos que juntos formem 800 gramas, tá certo? A mesma coisa vocês vão fazer lá na letra B e na letra C, tá? Vocês têm que ver aí os pezinhos que faltam, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, tá? Beijos e até a próxima aula. Tchau!